Oi, tudo bem? Prazer. Prazer, né? Paulo que tá falando dessa vez com você. É, Queria te agradecer de verdade por ter participado, por estar aí com a gente, né? Posso te fazer as perguntas? A valorização da cultura, ela tem a ver com a classe social da pessoa? Qual a Então, influência? Opa, Vou desculpa. fazer assim, daí você responde tudo no cronômetro, Beleza, fica mais beleza. fácil, tá? Tá bom. Qual a influência dos veículos de mídias tradicionais na cultura brasileira? O apelo, né, à criminalidade, o uso de droga, a sexualização nas artes brasileiras, ela reflete a cultura do país? Então, quando você estiver pronta, ô Lu, eu vou dar um iniciar aqui, esse tem 8 minutos, tudo bem? Beleza, pode começar então. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, retomando o meu comentário, antes da gente entrar no tema cultura, é muito importante a gente entender sobre qual aspecto da cultura a gente está falando. Porque a cultura, ela é algo muito abrangente. A gente pode falar da cultura do estupro, a gente pode falar da cultura artística, a gente pode falar da cultura musical, da cultura, enfim, de diversos aspectos. A cultura, ela é, na verdade, um reflexo de como a sociedade interage com determinados assuntos, determinados temas e determinadas áreas da sociedade. Então, eu acho que o primeiro aspecto para a gente entender é a gente entender qual cultura que a gente está falando. No caso, né, de acordo com os comentários que eu li e tudo mais, a gente estava se referindo à cultura artística, à cultura musical, à produção artística do nosso país. E aí eu acho que também entra uma dificuldade muito grande, porque cada uma dessas caixinhas da cultura artística, elas também têm as suas especificidades de acordo com o que a gente está falando. No meu comentário eu citei, né, a questão da cultura musical, né? Tipo, se você for ver um gênero musical no Brasil que é muito escutado, sertanejo, funk e tudo mais, eu acho que de acordo com as classes sociais que você analisa, que você está tentando analisar de acordo com as diferentes linguagens das artes, existe tendências dentro dessas linguagens artísticas. Mas eu acho que a gente não pode afirmar com certeza, né? Eu fiz a minha lição de casa e também li o comentário da Tainá e eu concordo muito com ela quando ela fala que, na verdade, você dizer que a cultura, que as pessoas não valorizam a cultura brasileira e sim só a cultura lá fora, é você achar que todo mundo tem acesso à cultura lá de fora, quando na verdade não é, né? Eu acho que a gente tende, de fato, a falar sobre cultura no Brasil, falando sobre os museus, sobre os artistas, as músicas que a gente escuta na rádio, né? Que são, enfim, às vezes muitas delas americanas e tudo mais, quando na verdade a gente precisa entender, tipo, o que dentro de cada uma dessas caixinhas é valorizado ou não é valorizado, assim, sabe? E, enfim, eu acho que a mídia, ela tem, assim como eu falei, né, da teoria do McCombs, na verdade, eu fiz uma pesquisa científica sobre comunicação estratégica de museus para captação de públicos. E nessa pesquisa que eu fiz, eu levantei essa questão da mídia, né? Como que a mídia poderia colaborar para que as pessoas tivessem mais acesso aos museus, né? Eu não consigo também abraçar todas as áreas da cultura, porque eu também não tenho conhecimento sobre todas elas. Eu prefiro falar daquilo que eu mais estudei, que é a área de artes visuais e cultura. Então, existem, né, essas mega exposições que são altamente veiculadas pela mídia, como é o caso da Tarsila do Amaral, como já foi o caso da exposição do Degas, como é o caso de vários outros, do Leonardo da Vinci, que teve no MIS recentemente. Mas por que essas mega exposições elas são tão vistas, são tão visadas? Porque sim, existe uma colaboração, não é uma colaboração, mas é uma tendência da mídia a falar mais sobre esses eventos. Existe uma tendência da mídia em colocar letras maiores quando você está falando sobre determinado também como em determinados eventos. Então eu acho que assim a mídia ela tem tanto o poder de dar visibilidade quanto de silenciar. Então eu acho que quanto mais a mídia
ela se propõe a colocar em pauta debates, a mostrar, a veicular, mais as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de informação. Eu, no Florindo Linhas, tento suprir um pouco essa lacuna, às vezes, que existe da mídia, trazendo de forma mais mastigada quais são as atividades culturais gratuitas que estão sendo disponibilizadas de forma gratuita pela cidade. E eu acho que as redes sociais, nesse caso, elas acabam, por um lado, também ajudando, né, nesse processo de chamar a atenção da mídia, para que a mídia fale mais sobre isso, né, porque quanto mais você posta, mais aquilo chama a atenção de um maior número de pessoas e mais você indiretamente obriga a mídia a ter que também se posicionar em relação àquilo. Então, entrando nesse segundo ponto, sim, eu acho que a mídia influencia. Entrando na última pergunta de vocês, eu acho que é bem delicado essa questão, porque, assim como eu falei no meu comentário, a cultura ela é um reflexo daquilo que a gente vive. Então, se existe um apelo em músicas, em artes visuais, em fotografia, seja em qual for a arte que a gente está se referindo, a falar sobre esses temas, é porque aquilo é a realidade de alguém. Então, aquilo é sim cultura e aquilo faz parte sim da nossa cultura. Então, essa valorização ou não da cultura brasileira de acordo com a classe social, de acordo com o tema, eu acho que a gente tem que também parar de enxergar que a cultura é só aquilo que está nos museus, que a cultura é só aquilo que está, enfim, nos sites tradicionais, nas mídias tradicionais, e também enxergar a cultura brasileira como aspectos que às vezes não necessariamente a gente gosta, não necessariamente a gente acha legal, né? Não estou aqui me posicionando se eu acho ou não um gênero ou um tipo de arte legal ou não, né? Acho que isso é uma questão individual de cada um, mas eu acho que a gente reconhecer isso, sim, como cultura, a gente reconhecer que isso é, sim, parte da nossa veia brasileira, independentemente da gente concordar ou não com as letras, com aquilo que é produzido, a gente começa também a entender que o brasileiro, ele sim vive a sua cultura e a sua cultura não é apenas aquilo que a gente acha que tradicionalmente é. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu estou abaixo do meu tempo ou acima dele. Tem 50 segundos ainda, mas pode passar se precisar, se quiser parar também. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, de forma geral, a gente às vezes tende a enxergar a cultura como uma coisa que está dentro de uma caixinha fechada, quando na verdade não é assim, né? A cultura da comunidade é uma e ela deve sim ser valorizada, independentemente de, enfim, de terem pessoas que menosprezem isso ou não, porque isso é também arte, isso também é uma manifestação, uma expressão daquilo que é vivido por um grupo de pessoas. E dar voz para isso e entender que isso é sim cultura, eu acho que é um passo importante para o avanço dessa discussão na nossa sociedade. É isso, muito bom. Oi, Tudo bem, Tainá? Tudo bem? tudo? Tudo bom? Obrigado por topar aí, né? Domingo, 8 horas, estar aqui participando com a gente, para poder falar sobre um tema bem bacana, tá bom? Beleza. Então vamos lá, Tainá. A valorização da cultura tem a ver com a classe social da pessoa? Qual a influência dos veículos de mídia na cultura brasileira? E o apelo, né, à criminalidade, o uso de drogas e sexualização nas artes reflete a cultura do país? Então, quando Beleza. você falar que está pronta, eu dou o play aqui no cronômetro. Beleza, você me avisa quando estiver faltando um minutinho assim, pra eu saber? Faz seu raciocínio aí, fica tranquilo, eu não vou te brecar não, tá? Beleza. Fica tranquilo. Tá bom, obrigada. Então pode começar, tá? Tá. Então, eu tenho certeza já de início, assim, que eu não vou conseguir dar respostas muito objetivas, assim, para essas perguntas, porque eu acho que elas são muito complexas, assim, e eu acho que levaria muito tempo para a gente conseguir chegar em respostas muito objetivas e absolutas sobre isso. E já sobre a sua primeira pergunta, que é da relação da valorização da cultura com a classe social,
eu posso responder que sim, mas não só isso. Porque, para mim, tal como eu coloquei lá no comentário, não dá para falar da valorização da cultura sem que a gente entenda de que brasileiro que a gente está falando. E eu digo isso em relação ao território, a forma do consumo e a relação que a gente tem com a cultura, e ao acesso, que está completamente vinculado com uma desigualdade econômica, uma desigualdade racial, uma desigualdade territorial, porque tem espaços que não têm acesso a equipamentos culturais. E a cultura que é valorizada, ela não está acessível para todos, e a produção cultural proveniente das pessoas negras, das pessoas periféricas, sistematicamente, desde o princípio, elas vêm sendo criminalizadas, inferiorizadas, o que deturpa a nossa valorização da nossa cultura. Então, não se pode dizer que, tal como a professora Thaís, que vocês entrevistaram, falou, que só depois do período da redemocratização que se iniciou a produção de cultura e a compreensão da potência que se existia nas margens da sociedade, das pessoas periféricas e das pessoas negras. Mas sim que foi só após esse período que algumas concessões foram sendo dadas para que essas pessoas marginalizadas pudessem ter estrutura para conseguir expor as suas obras artísticas, expor aquilo que elas entendiam enquanto consumo de arte. Então, eu não posso deixar que acreditem, tal como alguns movimentos sociais também reformam, que os pobres no Brasil não valorizam sua própria cultura. Porque, na verdade, nunca foi permitido de uma maneira universal que essas pessoas racionalizassem sobre os seus processos culturais, sobre aquilo que elas entendiam enquanto cultura. E aí fica difícil mesmo a gente olhar o nosso entorno e valorizar o que vê, valorizar aquilo como um processo artístico, e a gente acaba tomando tudo aquilo que o imaginário constrói para a gente enquanto cultura, como sendo a nossa cultura. E aqui eu já entro na sua segunda pergunta sobre a influência dos veículos midiáticos tradicionais na cultura. Eu posso dizer que se hoje há indícios de que a gente tem uma cultura vira-lata, tal como o Gessé de Souza gosta de defender, ou de maneira eufórica, como Ciro Gomes denuncia nos seus posicionamentos, dá-se muito pelo imaginário de Brasil que foi passado para a gente, por quem detinha os poderes das mídias tradicionais, que eram acessíveis para uma parcela significativa do povo brasileiro. Essas mídias tradicionais, elas conseguiram ser amplamente difundidas, e com isso elas construíam narrativas únicas das nossas personalidades, dos nossos pensamentos, dos nossos estilos de vida, e isso impactava na forma como a gente se construía enquanto povo brasileiro e aquilo que a gente valorizava enquanto cultura. E para aqueles poucos, né, que eram corajosos e sempre denunciaram essa posição, essa narrativa única, em períodos que a gente não teve democracia, essas pessoas eram caçadas e mortas. E em períodos que a gente teve democracia, essas pessoas eram colocadas em caixas identitárias, e ainda assim, aquilo que elas produziam artisticamente eram manipulados e o seu alcance era limitado e podado. Isso aconteceu muito no período também que a professora demarca, né, que a partir dos anos 2000, que a gente começou com as produções de políticas culturais voltadas para as identidades do Brasil, voltadas para resgatar a cultura das margens, a gente viu que as pessoas foram colocadas dentro de caixas. E hoje, com maior acesso à internet, a gente tem um conhecimento minimamente facilitado para um maior grupo de pessoas, só que a gente vê que dentro dessa disputa, ainda que os artistas independentes consigam ter sua liberdade, sua confiança e sua autoestima sendo restabelecida, né, principalmente com a interação nas redes sociais, a valorização que se dá por meios não tradicionais, a gente ainda vê que nos espaços das mídias tradicionais, esse acesso ele continua podado e ele continua tendo espaço para somente um de nós aparecer. E aí, falando da sua última pergunta, você pode me falar quanto tempo eu tenho, só para eu ter uma noção? Tem 3 minutos ainda, tá tranquilo. Ah, beleza. Pode, então. Se qualquer coisa, pode passar um pouquinho. Beleza. Então, eu sempre digo, né, que os meus amigos, artistas e produtores culturais de territórios periféricos,
como o meu, eles foram as verdadeiras escolas, assim, para que eu pudesse entender a forma de pensamento que eu precisava quebrar para poder conseguir valorizar de verdade a cultura que era produzida no meu território. Porque muito do que se é veiculado nas mídias tradicionais e de quem detém o poder, né, dos meios culturais, faz-se construir que as produções culturais que são promovidas nas margens, elas são de fato inferiores, porque elas não têm a classe que as culturas produzidas pelas pessoas ricas possuem. E depois, quando você passa por esse processo de quebrar esses estereótipos e começa a valorizar essa cultura, você consegue entender que, de fato, sistematicamente os artistas independentes das periferias não tiveram recursos que não vinham das instituições privadas e normalmente eram desmantelados pelo poder público. E com isso, estruturalmente, eles não conseguiam visibilidade e não conseguiam, de fato, profissionalizar aquilo que eles tinham enquanto produção artística. E para nós que estávamos apegados a esse imaginário de cultura que vinha distribuído para a gente das mídias tradicionais, a gente olhava para a cultura dos nossos e dizia, isso aqui é inferior. Então, muito do que se tem produzido historicamente na cultura do Brasil reforça esses estereótipos negativos sobre as pessoas marginalizadas. E a gente não pode esquecer disso e de como esse processo está tão penetrado na sociedade brasileira que mesmo com mais resistência que a gente tem visto desses movimentos, ainda há um processo de reconfiguração desses estereótipos. Um exemplo nítido é o consumo do funk e o imaginário cultural que se cria a partir dele. Porque se de um lado a gente tem uma periferia que sempre produziu e consumiu funk, sendo brutalmente criminalizada e invisibilizada enquanto parte da cultura, sempre houve pessoas das classes mais ricas consumindo funk dentro dos seus condomínios, levando símbolos dos bailes da favela para dentro dos espaços de elite, festivais internacionais, enriquecendo sem se mobilizar com essa violência que acontecia nas periferias por quem produzia aquele funk que essas pessoas conduziam. E vale lembrar sempre que se a gente coloca no papel para quantificar e qualificar, né, os componentes do que se molda enquanto cultura brasileira, a gente vê que as pessoas mais marginalizadas que a mídia tradicional coloca como só consumidoras de arte foi quem moldou os principais resquícios que a gente tem de cultura brasileira. Vem da periferia o futebol de várzea, vem da periferia as barbearias, o apego, a solidariedade. O diretor de cinema que fez a entrevista, que produziu o filme Cidade de Deus, ele falou muito, né, no começo da entrevista dele, de como a feijoada, o samba, os abraços são da cultura brasileira, e tudo isso é proveniente da periferia. E as mídias tradicionais modulam essas pessoas como só consumidoras de uma arte que elas produzem, mas não racionalizam sobre. E aí, por fim, né, sobre esse apego à criminalidade, o uso de drogas e a sexualização, eu vejo muito por conta da minha vivência e dessa dualidade de frequentar os espaços acadêmicos e viver na periferia, que quem ainda detém o maior poder da produção cultural, em todas as vias em que ela possa se estabelecer, são as mesmas pessoas brancas, os homens, as pessoas ricas, tanto no espaço público como privado. E os seus trabalhos, por vezes, eles faziam esse apelo de olhar para essa criminalidade, droga e sexualização que acontecia nas periferias, fazer uma leitura a partir da sua experiência, que não era a experiência das pessoas que viviam, e produzia essa arte criando esse estereótipo de que a cultura brasileira ela só seria fidedignamente brasileira se ela tivesse conectada de verdade com criminalidade, uso de drogas e hipersexualização de pessoas. Quando, na verdade, não houve em nenhum momento um espaço massivo para que as pessoas que viviam essas realidades pudessem fazer a sua leitura sobre as suas vivências. E aí mostrar que existe toda essa criminalidade, esse uso e essa manipulação, né, do uso de drogas dentro das periferias, mas que também
para muito além disso, existe muita criatividade, existe muita inovação, existe muita produção falando sobre leveza, falando sobre amor, falando sobre saúde mental, falando sobre articulação comunitária, coisas que não são passadas dentro de quem de fato tem acesso a poder dentro da cultura, né? Para poder criar o que se tem enquanto cultura brasileira e moldar aquilo para o nosso imaginário de fora. E aí, o último ponto que eu queria trazer é que filmes, né? Agiliza aí. Tá bom. É que rapidão. É que as pessoas nas margens, né, que também constroem a cultura brasileira há tempos, elas querem falar de outras coisas e ter seus espaços para isso. Mas com o desmonte das políticas públicas culturais e as instituições privadas, né, elegendo o que vai ser valorizado e criado enquanto cultura, só reforça uma valorização que é desconectada com a realidade da maioria das pessoas e, consequentemente, é renegado por nós. Então, quando a gente fala, né, se o brasileiro valoriza a cultura, fica difícil a gente valorizar uma cultura que não pertence de verdade àquilo que a gente vive. E é isso, Rafa. É isso. Obrigado, velho. Desculpa te falar para agilizar, que passou Imagina. bastante. Mas eu jamais ia para esse raciocínio que estava muito bom. Obrigado. Obrigado. Vou falar um pouco com o pessoal aqui e já retomo com a Luísa, tá bom? Pra réplica. Meu Deus, Tainá, bom, né? maravilhosa, sim, maravilhosa. Adorei, assim, ela falou... Primeiro que ela fala muito bem, meu Deus do céu. Nossa, falou muito bem. Segundo que todos os pontos que ela trouxe foram muito, muito ricos, muito válidos para a discussão. Sim. Então, vamos lá? 5 minutos Sim. aí? Pode passar também, se tiver mais que raciocinar, fica tranquilo. Eu sou mais concisa nas minhas respostas, porque, enfim, eu falo um pouco menos, mas enfim, vamos lá. Não, tranquilo. Só tô como abrir espaço para elas, também pode passar, tá? Beleza, vou começar obrigada. Aqui. Imagina. Pode ir. Bom, tá bom. Bom, eu concordo, assim, totalmente com o que a Tainá trouxe. Eu acho que ela trouxe uma vivência, uma fala, enfim, uma experiência da qual eu não tenho. Então, eu acho que é muito válido a gente, antes de falar sobre valorização, né, da cultura, entender dessa diversidade e de vários pontos de vista que existem na nossa sociedade. Eu queria, na verdade, ressaltar um dos últimos pontos que ela trouxe, que foi principalmente o das políticas públicas. Eu acho que, assim, se o Brasil, até o momento que a gente vivia, alguns anos atrás, tinha desenvolvido políticas públicas muito boas para a gente conseguir financiar por meio de leis de incentivo, por meio de determinadas ações, a arte brasileira, né? Ao mesmo tempo, essas mesmas leis, essas mesmas iniciativas, elas muitas vezes acabavam beneficiando apenas o mesmo tipo e o mesmo grupo social de sempre, né? Se a gente, enfim, olhar todos os dados, né, analisar todas as utilizações da Lei Rouanet nos últimos anos e tudo mais, é bem fácil a gente entender que, na verdade, quem utilizava esse dinheiro para financiar, né, Para quem não entende, para quem não sabe como é que funciona as leis de incentivo à cultura, eu vou tentar dar uma resumida bem rápida, porque eu não sei se todo mundo sabe. As leis de incentivo, basicamente, o artista vai lá e ele inscreve, né, o seu projeto artístico na lei de incentivo, e uma vez que isso é aprovado, ele pode procurar financiamento em empresas para que as empresas financiem, né, esse projeto artístico. Em contrapartida, existe um abatimento no imposto de renda que essas empresas, enfim, elas pagam, né, elas podem emitir de 4% a 6%, né, do imposto de renda para destinar para a cultura. Mas, ao mesmo tempo que essa lei de incentivo, né, no caso a Lei Rouanet, ela existiu e ela foi muito boa para muitos artistas conseguirem fazer espetáculos e, enfim, concertos e teatros e tudo mais, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a essa lei. Primeiro que não é todo mundo que sabe como utilizar essa lei. Segundo que
uma vez que você coloca as políticas públicas na mão das empresas, não necessariamente essas empresas vão escolher os grupos mais invisibilizados para poder, né, dar essa oportunidade, esse dinheiro. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo, antes de entender, né, essa visibilidade que a gente dá ou não para os grupos, né, primeiro é importante a gente entender, tipo, por quem que esses espaços estão sendo dados. É pelas empresas? É por um governo? É por qual governo? É por quais empresas? Quais os interesses dessas empresas ao divulgarem, né, ao financiarem um espetáculo, uma peça, né? Será que, às vezes, você colocar essa decisão na mão das empresas de financiar ou não um espetáculo, uma exposição, será que você, às vezes, também não pode estar limitando os artistas na sua própria produção? Será que você, tipo, ao colocar na mão das empresas a escolha de executar ou não uma peça, uma exposição, será que você também não pode estar induzindo o artista a não fazer determinada crítica, a não ter determinado posicionamento? Então, eu acho que, por mais que as leis de incentivo e todas as políticas públicas que foram desenvolvidas, elas foram até então válidas e ajudaram, de fato, muitos artistas a conseguirem executar suas obras, será que essas leis de incentivo, será que essas políticas elas estão sendo eficientes para inserir essa camada mais marginalizada, essa camada mais invisibilizada da sociedade, para que eles consigam, de fato, continuar produzindo e veiculando as suas obras para que outras pessoas enxerguem isso como a cultura brasileira que deve ser valorizada? Será que esses grupos menores estão conseguindo ter essa voz? Ou será que só são os grandes que estão se beneficiando desse mecanismo, porque só são os grandes que às vezes sabem utilizar? Não é fácil você utilizar a lei de incentivo. Quem já trabalhou sabe que precisa de contador, que você precisa escrever documentos, que você precisa colocar tudo aquilo em uma lei, em uma forma. Então, será que de fato essas leis elas estão sendo eficientes para inserir de fato a camada artística, né, a sociedade artística, melhor dizendo, no cenário da cultura brasileira? Ou será que essas políticas públicas só estão ajudando a reforçar cada vez mais essa marginalização? Então, enfim, não discordo de nada do que a Tainá trouxe, só trago mais essa reflexão, adicionando ao finzinho do que ela havia falado. Sim, queria agradecer a Luísa pelos elogios, também amei as falas dela. Essa última em especial, que eu amo falar sobre políticas públicas, principalmente as que estão sendo desmanteladas pelos governos. E aí vai ser bem legal discutir sobre isso. Eu acho que nesse ponto que ela tocou, eu acho que uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer é que até nos períodos em que a gente teve muito incentivo à cultura e os governos, né, principalmente os governos de esquerda que levantaram essa bandeira, os últimos governos do PT fizeram isso, dizendo nós vamos valorizar a cultura, tiveram muitas falhas no alcance desses incentivos para as periferias. Muito porque a burocratização tinha enigmas mesmo, códigos que a periferia não acessava, os artistas independentes não conseguiam acessar essas leis de incentivo. Então, acabava que uma cultura que antes era independentemente fortalecida pelas pessoas mais ricas, né, que se construíam enquanto artistas e financiavam seus projetos até ganhar visibilidade, depois passaram a acessar o aparato do Estado para conseguir ter os seus projetos financiados. Mas se a gente puxa, né, os primeiros projetos que foram financiados pelo governo, eles não representam, né, toda a cultura brasileira. Quem mais deveria acessar, que já era muito invisibilizado culturalmente, não estava conseguindo acessar. E aí, quando o Gilberto Gil ele chega, né, ao Ministério, ele cria, junto com o secretário Célio Turino, o projeto de Cultura Viva e os pontos de cultura, e ali se inicia esse processo de tentar chegar em todos os territórios brasileiros e dar para as pessoas a estrutura necessária, o aparato financeiro necessário, os equipamentos necessários
para que elas pudessem se expressar do que se poderia, o que se tinha enquanto potência em todos os territórios do Brasil. Naquele período, a gente começou a entender que a cultura ela não se fazia só em São Paulo, que era o polo, né, onde se tinha mais dinheiro, onde se tinha mais verba, e da necessidade do governo federal também financiar a cultura. E aí, só que aí, depois, né, desse período de gestão, tal como muitas outras políticas, né, que são essas políticas que têm essa característica mais identitária, porque chegam em povos que são sistematicamente excluídos, ela foi uma política descontinuada. Os outros governos não quiseram continuar com essa política porque diziam que essa política tinha a cara do governo do Lula, a cara dos governos petistas, então essa política não deveria mais ser continuada. E hoje nem mais o Ministério da Cultura enquanto ministério a gente tem. E com essa perda, você teve uma perda dos pontos de cultura, daqueles movimentos culturais que estavam sendo iniciados, e com isso, de novo, você conseguiu excluir todas as pessoas que eram periféricas e nas margens, que não conseguiam se sustentar financeiramente com seus projetos culturais, e continuou se criando a cultura brasileira em torno das pessoas ricas que tinham acesso aos recursos, aos contatos de empresas privadas que estavam dispostas a financiar os seus projetos, e aí você tem uma continuação de uma cultura que não representa todo o povo brasileiro. E aí, quando você vem, né, para o plano mais micro do município de São Paulo, você teve a tentativa, né, de fazer o VAI, que é também uma lei de incentivo a movimentos culturais, a produtores culturais, só que, de novo, você tem todos esses enigmas das burocracias, essa grande dificuldade de conseguir acessar os editais, e depois que você, enquanto produtor cultural das periferias, por exemplo, consegue acessar esses incentivos culturais, você ainda esbarra com a grande obrigatoriedade de uma prestação de contas que é irreal quando você fala de fomento à periferia, porque muitas pessoas das periferias trabalham culturalmente com diversas coisas, mas são informais e não conseguem se adequar à formalização necessária para entrar e receber o dinheiro do Estado, porque o Estado ele tem essa característica de, e principalmente relacionado à produção de políticas de cultura, de não fornecer dinheiro diferente do que grupos extremistas acreditam, de que o dinheiro era dado para as pessoas assim, e todo mundo que era comunista e doido fazia política, fazia movimentos culturais antidemocráticos sem parar com o dinheiro do governo. Você tinha um processo de burocratização que impedia muita gente que tinha que estar no cenário cultural para ter acesso a essa visibilização que o Estado poderia promover, sendo totalmente podado por conta da burocratização do Estado. Então, quando a gente fala, né, das leis de incentivo e da produção de cultura, a gente vê que a gente não consegue valorizar essas políticas públicas porque elas são sistematicamente também, elas estão sistematicamente marginalizando as pessoas que mais precisavam ter acesso a isso. E essas pessoas ficam dependentes das empresas privadas que pouco chegam a toda a linguagem que as periferias, que as pessoas de movimentos que não estão no centro, né, produzem. As empresas privadas não querem financiar isso e o governo está desmantelando as políticas que poderiam beneficiar elas. Passei muito do meu tempo? Não, tranquilo. Tu quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso.